sou inimigo do mal, eu sou amigo de Deus. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Um amigo de Deus é um vencedor. Um amigo de Deus é inimigo do mal. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa história de hoje. Vamos continuar conhecendo um pouco da trajetória de Paulo. Então, vamos começar com a mesma pergunta que a tia Liliane começou na aula passada. O que você faz quando você passa por uma situação difícil? O que será que nós fazemos, né? Será que nós choramos? Será que nós corremos e contamos para o papai e para a mamãe? Pedimos socorro? O que a gente faz? Nós vamos ver o que Paulo fazia quando estava em situação difícil. Vocês lembram da história que a tia Liliane contou? Ele foi preso, ele e Silas, mas o que eles faziam lá? Eles choravam, e agora o que eu vou fazer? Não, eles cantaram, eles louvaram, eles adoraram ao Senhor, até que as cadeias se quebraram, as correntes se abriram, a prisão se abriu e todos foram livres. E ainda salvaram o carcereiro. Vocês lembram dessa história? Então, hoje nós vamos continuar para saber o que aconteceu com Paulo depois. Então, crianças, vamos lembrar um pouquinho da história da semana passada, né? Nós já falamos ali que Paulo foi preso, Paulo foi açoitado junto com Silas, mas lá na prisão eles cantaram, louvaram a Deus e foram libertos. E ali também libertaram o carcereiro, porque o carcereiro aceitou a Jesus, levou eles para a casa deles, cuidou deles e foi uma bênção. Mas aí Paulo continuou fazendo a obra, continuou levando a palavra de Deus. E quando chegou na casa de um profeta chamado Ágabo, esse profeta disse para ele que não era para ele voltar para Jerusalém, porque ele ia ser amarrado, ia ser preso. Mas ele disse, não, eu estou pronto para sofrer em nome do Senhor Jesus. Eu não me importo de ser preso, eu não posso deixar de falar da palavra de Deus. Então ele viajou para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, o povo recebeu ele bem, festejaram quando ele chegou. Aí ele começou a falar da palavra de Deus, começou a contar o testemunho dele. E tinha pessoas que não gostavam dele. Não gostavam dele e começaram a falar calúnias, mentiras sobre Paulo para o povo de Jerusalém. Então, o que o povo fez? O povo se revoltou contra Paulo e começou a bater nele. Começou a judiar de Paulo. Aí eles começaram a bater. O que eles fizeram? Eles arrancaram Paulo do templo, levaram eles para fora do templo e começaram a bater nele, começaram a espancar Paulo, a judiar dele. Aí alguém foi correndo lá e avisou um oficial. Disse, olha, está o maior tumulto aí na cidade. O oficial veio correndo lá e perguntou para Paulo, quem é você? Por que eles estão fazendo isso com você? E pegou e teve que tirar ele de lá para o povo não machucar ele mais. E foi levar ele para uma fortaleza, para ele ficar lá preso nessa fortaleza, para ninguém machucar ele. Mesmo assim, no caminho, ele pediu assim, deixa eu falar com esse povo. Aí o oficial permitiu que ele falasse com o povo e ele começou a falar, contou todo o testemunho dele. Vocês lembram lá daquela história que as tias contaram, de que ele estava indo para Damasco, que ele viu aquela luz e caiu e conheceu Jesus ali, vocês lembram? Então, o povo ficou em silêncio, ouvindo Paulo contar. Quando Paulo terminou de falar, eles começaram a gritar, acaba com ele, vamos matar ele, esse homem não merece viver, porque eles não aceitavam a verdade de Jesus. Então aquele oficial pegou ele e levou ele para a fortaleza e deixou ele lá preso para que ninguém machucasse mais ele. E durante a noite, naquela noite, o Senhor apareceu para Paulo. O Senhor apareceu para Paulo e disse para ele assim, olha, não tenha medo, Paulo, não tenha medo, porque assim como você testemunhou de mim, o próprio Jesus apareceu para ele e disse, assim como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma, então não precisa ter medo. Olha só que legal, né, crianças? Na hora mais difícil
o Senhor apareceu ali para Paulo. Isso foi um maior incentivo que ele podia ter, assim, deu uma injeção de ânimo nele, assim, para que ele pudesse continuar fazendo a obra, sabendo que Jesus estava com ele em todos os momentos. E aí, naquela cidade, tinham vários homens, 40 homens. Eles eram muito maus, eles queriam matar Paulo. Então eles se reuniram para matar Paulo e disseram assim: ninguém de nós vai comer nem beber enquanto esse homem não morrer. E aí o sobrinho de Paulo ouviu essa história e foi correndo contar para ele. Ele disse assim: olha, vai lá e fala para o comandante que eles vão fazer isso, que eles querem fazer isso. E ele foi. E o comandante veio ali falar com Paulo. Quando ele chegou ali, falou com Paulo que o povo queria matar ele, que eles iam enganar o comandante, dizendo que era para levar ele para ser julgado e eles iam matar ele no caminho. Mas aí o comandante não permitiu que isso acontecesse. E Paulo então foi enviado para Roma. Lembra quando Jesus falou para Paulo lá na prisão que ele ia testemunhar em Roma? Pois é, o povo ali achava que era porque os comandantes, os grandão ali de Jerusalém que iam mandar Paulo, mas Paulo sabia que não, que era Deus que estava mandando ele para Roma. Então eles colocaram ele junto com mais uma turma lá num barco para ir para Roma. E quando estavam passando por um certo lugar, Paulo falou para eles: olha, ali tem uma ilha, vamos ficar ali por uns dias, porque vai vir o inverno e vai ser difícil a gente passar. Mas eles não aceitaram, eles acharam assim que não, nós sabemos o que a gente está fazendo. E Paulo então ficou quieto e não falou mais nada. E eles foram pegos por uma tempestade, uma baita tempestade. E acharam que o barco ia afundar. Quando chegou num certo lugar, o barco bateu num monte de areia, começou a se quebrar, e as pessoas começaram a jogar as coisas fora do barco para diminuir o peso, porque eles acharam que ia afundar. E eles ficaram com muito medo, mas Paulo não tinha medo, porque Paulo sabia do que estava acontecendo. Paulo tinha certeza que Deus estava no controle de tudo. Então, Paulo, ele tinha certeza que Deus estava no controle, então ele não tinha medo nenhum. E ele, vendo o desespero deles, ele já tinha avisado para eles que não era para ter viajado, e eles quiseram viajar, né? Foram teimosos. Mas Paulo, chegou uma hora que Paulo se cansou, pegou, levantou e disse assim: gente, vocês não precisam ter medo, porque o Senhor apareceu para mim nessa noite que passou, e me disse que nós íamos passar por isso, mas que não era para nós termos medo, porque Ele está no controle de tudo, está cuidando de nós. Nós vamos perder o barco, vamos perder a carga, mas ninguém vai perder a vida. E assim aconteceu. Aí eles creram que Paulo sabia o que estava falando. E assim aconteceu. O barco se quebrou e eles foram para a praia mais perto, assim que eles já estavam perto de uma ilha, né? Se apoiando em pedaços de pau do barco, em pedaços de madeira, e chegaram todos em segurança. E o que nós aprendemos com isso, queridos? Aqui, ó, o nosso versículo de hoje. Deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. O que o Senhor nos ensina com isso? Que não importa a situação, não importa a tempestade, nós não precisamos ter medo. Então, crianças, vocês entenderam a mensagem da história de hoje? O que vocês conseguiram aprender com isso? Nós vimos já na semana passada e hoje estamos vendo de novo que o Senhor, Ele tem um amor muito grande por nós. Você, criança, é muito amada por Deus. E Ele cuida de você em todos os detalhes. Papai, a mamãe, o vovô, a vovó são muito preciosos para Deus. Ele cuida deles nos mínimos detalhes também. E Ele nos ensina a não ter medo. Vocês pensaram em tudo que Paulo passou? Foi preso, bateram nele, ele passou por uma tempestade lá, o barco quase afundando. Em momento algum ele não tinha medo, por quê?
Ele tinha certeza que Jesus estava com ele. Por que ela tinha essa certeza? Porque Jesus falou para ele: não tenha medo, que eu vou com você. E quando Jesus promete, ele cumpre. Jesus, ele cumpre tudo que ele promete na nossa vida. E ele está cuidando de você aí agora. Ele cuida de você quando você vai para a escola, quando você está dormindo, quando você está comendo, quando você está brincando. Jesus, ele está com você o tempo todo. Então não tenha medo. Quando passar por algum momento difícil, confie no Senhor. Fala para ele: Jesus, eu estou ficando com medo, mas eu quero confiar no Senhor. E o Senhor vai mostrar para você que ele está com você. Tá bom? Então agora nós vamos vou mostrar para vocês qual vai ser a tarefinha de vocês. Sabe esse rolinho aqui que tem no meio do papel higiênico? Então você vai pedir para a mamãe lá para guardar para você 2 rolinhos desses. Um deles você vai deixar assim, inteirinho, e o outro você vai cortar um pedaço aqui. O que eu vou fazer com isso? Nós vamos montar um barco. Olha que barco estranho, né? Diferente. Nós vamos montar um barco. Essa metade aqui vai ser o suporte do barco, para que ele possa ficar em pé e não vire, porque ele não vai virar para lado nenhum. Esse ladinho aqui, ó, você vai colocar o ladinho assim, em cima de um pedaço de cartolina. Você vai desenhar, recortar e colar aqui para tampar, para não cair nada de dentro do barco, ó, vai ficar tampadinho, certo? Então você vai fazer um furinho aqui na parte de cima. Você vai colar a parte de baixo na outra metade, e aí você vai pegar um pedaço de massinha, sabe essa massinha de modelar? Você vai moldar ela, vai colocar no fundo ali uma bolinha de massinha, para você poder colocar o palito que vai ser a base da tua vela. Aí você vai ganhar uma vela, a vela do barco, né? Você vai ganhar um papelzinho ali, escrito assim, ó, Seguro com Jesus. E você vai colar nesse palito, vai ser a vela do seu barquinho. Vai ficar um barquinho assim, muito legal. Você vai poder depois pintar, colorir, se quiser pintar com tinta guache, se quiser colar papelzinho colorido, se quiser, né, colar desenhos, adesivos, você vai fazer o teu barco com a tua criatividade. E você vai postar lá no grupo pra gente ver como que ficou o seu barco. Nessa vela vai estar escrito Seguro com Jesus. Então você vai deixar esse barquinho lá na prateleira do seu quarto, ou na cabeceira da sua cama, ali do lado da sua cama, ou em alguma prateleira do seu quarto que você tiver, na sua mesinha que você costuma fazer as tarefas. Por quê? Cada vez que você pensar em ficar com medo de alguma coisa, você vai ler aquela plaquinha lá e vai ver: opa, eu estou seguro porque Jesus está aqui comigo. Tá bom, crianças? Essa é a tarefa. Pois então, eu espero que vocês tenham gostado da história de Paulo, né? Que nós contamos para vocês. Na verdade, a gente fez um resumo, a gente contou um pouco das aventuras de Paulo, mas eu gostaria que você pedisse para o papai e para a mamãe ler junto com você o livro de Atos. Ali vocês vão entender bem todas as histórias de Paulo, todas as viagens que ele fez, né? E essa história de hoje está ali a partir do capítulo 21. No capítulo 21 de Atos em diante, está falando sobre essa última viagem ali para Roma, falando sobre a saída dele a Jerusalém. E nós esperamos que vocês tenham gostado bastante. Hoje é a última aula sobre o livro de Atos, sobre as viagens de Paulo, né? E a partir do próximo domingo vai ser outra surpresa para vocês. Uma surpresa bem legal que as tias estão preparando para vocês, e a gente espera que vocês tenham gostado. Então eu gostaria de encerrar essa aula de hoje com vocês, orando com vocês e agradecendo a Deus. Vamos fechar nossos olhinhos e vamos fazer nossa oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos por todo esse ensinamento que a gente teve sobre a vida de Paulo, sobre o livro de Atos. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a cada dia, a confiar mais e mais em Ti, Senhor. Nos ajuda a cada dia, nos aprofundar na Tua palavra, Pai, para que nós não tenhamos nunca medo, e sim sempre a certeza de que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor e porque o Senhor tem cuidado de nós. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula. Eu sou inimigo do mal, eu sou amigo de Deus.
amigo de Deus.